Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa aula nós vamos trabalhar com função do primeiro grau, proporcionalidade e gráficos. Tá? Esses conteúdos eles aparecem com muita frequência em questões que envolvem tabela, texto, fórmula, variação constante, interpretação da reta, né, entre outras coisas. Na capa aparecem algumas expressões que antecipam o percurso da aula, né? A forma f de x igual a x mais b representa uma função do primeiro grau, também chamada de função afim. A expressão y igual a 2x mais 3 é um exemplo concreto. Tá? O 2 indica o ritmo da variação e o 3 indica o valor inicial quando x vale zero. Tá? A fórmula A igual a ΔY dividido por ΔX mostra que o coeficiente angular ele pode ser lido como a variação de y dividida pela variação de x. Tá? Esse delta aqui ele quer dizer variação, tá? Não confunda com o delta da equação do segundo grau. Tá? Já o zero da função ele aparece quando resolvemos ax mais b igual a zero. Tá? A gente tem alguns gráficos ainda na capa que mostram três ideias importantes. Tá? Por exemplo, uma reta ela pode ser crescente quando sobe da esquerda para a direita, pode ser decrescente quando desce e pode representar proporcionalidade direta quando passa pela origem do plano cartesiano. Tá? A frase final ela resume a aula. Tá? A reta ela transforma uma regra algébrica em leitura visual, ou seja, a mesma relação ela pode aparecer como expressão, tabela, gráfico ou situação contextualizada. Dito de outra maneira, a aula de hoje ela é uma ponte entre álgebra e interpretação gráfica. Como a prova objetiva não permite calculador, nós vamos manter o padrão das aulas anteriores. Tá? Ou seja, substituições, multiplicações, divisões e conferências, elas serão feitas de forma manual, linha a linha, sem pular etapas. Tá? Qualquer dúvida, sugestões, mais uma vez, eu peço que coloquem nos comentários que eu teria o maior prazer em respondê-las. Bom, nesses slides nós temos os objetivos da aula. Afinal, o candidato deverá conseguir reconhecer uma função de primeiro grau na forma f de x igual a ax mais b. Além disso, ele deverá interpretar o coeficiente angular e o coeficiente linear, calcular imagens, zeros e valores desconhecidos, inclusive identificar crescimento e decrescimento, ler e construir gráficos de retas e modelar situações de proporcionalidade e variação linear. Nós vamos transformar esses objetivos em habilidades práticas. Então, nós vamos reconhecer a forma f de x igual a x mais b, que significa perceber que há uma parte que depende de x e uma parte fixa. Por exemplo, em f de x igual a 3x mais 5, o termo 3x varia conforme x muda, enquanto o 5 ele permanece constante. Então, interpretar esse coeficiente angular significa entender o ritmo de variação da função. Se A é igual a 3, então a cada aumento de uma unidade em x, o valor de y aumenta 3 unidades. Interpretar o coeficiente linear significa identificar o valor inicial, isto é, o valor da função quando x é igual a zero. A ideia central aparece no slide. Tá? A função do primeiro grau ela descreve relações em que a variação acontece em ritmo constante, ou seja, a cada passo igual em x ocorre sempre a mesma variação em y. Dito de outra forma, a reta aparece justamente porque o crescimento ou a queda segue um padrão constante. Na FGV, de acordo com o edital, esse conteúdo ele pode aparecer de várias formas. Na forma de fórmula, na forma de tabela, gráfico ou texto. Por isso, a habilidade principal é transitar entre essas representações sem perder o significado dos números. Tá? Esse slide ele mostra por que a função do primeiro grau
Por que funções do primeiro grau são importantes dentro da revisão de exatas, tá? Em matemática, elas aparecem em equação, da reta, gráficos, tabelas, sequência, porcentagens e problemas contextualizados, tá? Uma sequência aritmética, por exemplo, pode ser vista como uma relação linear entre posição e termo. Em física, tá? A física é uma área que a gente ia tratar a princípio nessa revisão e não vamos mais, tá? A gente vai só falar, comentar algumas coisas por cima sobre a física, mas a gente não vai ter, eu não vou fazer uma revisão específica de física, tá? Só vou fazer até a aula 14, que é matemática, tá? Mas de qualquer forma, a gente vai sempre dar alguns pitacos nos quais a matemática está inserida na física, tá? Em física, a função do primeiro grau ela aparece em movimento uniforme, velocidade constante, gráficos de posição em função do tempo. Se a posição aumenta sempre pela mesma quantidade a cada segundo, a relação entre a posição e tempo é uma relação linear. Em química, podem aparecer relações lineares em concentração, diluição, taxas de comparação entre grandezas. Nem toda situação de química será uma função de primeiro grau, mas em muitas questões exige reconhecer quando a relação é proporcional ou quando há uma taxa constante, tá? O roteiro da aula tem 7 partes: conceito de função, forma f de x igual a x mais b, coeficientes, zero da função, gráfico, proporcionalidade e modelagem. Essa ordem ela é importante. Primeiro, nós entendemos a função como relação entre entrada e saída. Depois, identificamos os coeficientes. Em seguida, lemos zeros, tá? Gráficos e aplicações, tá? A frase final ela reforça o método. A aula combina cálculo manual, leitura de parâmetros, construção de gráficos e interpretação das alternativas. Em outras palavras, vamos usar álgebra, mas sempre conectada à leitura do problema. Agora começamos a revisão conceitual, tá? A função do primeiro grau ela tem a forma geral f de x igual a x mais b. Tá? Isso aí ficou claro já nos primeiros slides. Com a diferente de zero. Tá? Então, esse a que aparece aqui multiplicando o x, ele não pode ser zero. Tá? Essa condição é importante por quê? Porque se a fosse zero, não haveria o termo x, e a função deixaria de ser do primeiro grau. Então, na expressão f de x igual a x mais b, o x é a entrada. É o valor que colocamos na função. O f de x ou o y é a saída. Tá? É o valor que a função devolve depois que substituímos o x e fazemos a conta. No exemplo f de x igual a 2x mais 3, se x é igual a zero, então f de 0 é igual a 2 vezes 0 mais 3 igual a 3. Tá? Agora, se x é igual a 1, então f de 1 é igual a 2 vezes 1 mais 3 igual a 5. Se x é igual a 2, então f de 2 é igual a 2 vezes 2 mais 3 igual a 7. Assim, formamos os pontos 0 e 3, 1 e 5, 2 e 7, entende? Então, podemos explicar de duas maneiras. Pela primeira, a função é uma máquina. Entra x, a máquina multiplica por 2, soma 3 e devolve o resultado. Pela segunda, a função é uma regra que associa cada valor de x a um único valor de y. O gráfico ele mostra uma função de primeiro grau, ele mostra o gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta, tá? Por isso bastam 2 pontos para desenhar essa reta. O terceiro ponto é perceber, o terceiro ponto pode ser usado como conferência, principalmente em prova. Para quê? Para verificar se não houve erro de cálculo. Tá? Então, vamos resolver a primeira questão. Tá? O enunciado ele apresenta função de f de x igual a 3x menos 4 e pergunta o valor de f de 8. Tá? A primeira leitura é importante.
Aliás, a primeira leitura importante é essa. f de 8 significa o quê? Substituir x por 8 na expressão da função. O 8 não substitui o f, tá? Não substitui o resultado e não é uma resposta pronta. Ele é o valor de entrada, tá? Então, sempre que aparecer f, algum número, tá? Entre parênteses, nós fazemos a troca do x por esse número, tá? Nesse caso, a troca será x igual a 8. Então, a função original é f de x igual a 3x menos 4. Depois da substituição teremos f de x, f de 8, igual a 3 vezes 8 menos 4. Tá? Então, podemos pensar de duas maneiras. Pela primeira, estamos calculando a imagem de 8 pela função. Ou seja, queremos saber qual é a saída correspondente à entrada 8. Pela segunda, estamos localizando o valor de y quando x vale 8. Tá? As alternativas são próximas. Então, não convém fazer conta mentalmente sem registrar. Um erro comum seria calcular 3 vezes 8 igual a 24 e esquecer de subtrair o 4. Outro erro seria somar 4 em vez de subtrair, chegando a 28, que nem aparece nas alternativas, mas indica erro de sinal. Tá? Agora, vamos resolver no próximo slide, mantendo a multiplicação e a subtração visíveis? Vamos lá. Bom, começamos com a função f de x igual a 3x menos 4, certo? Então, a questão pede f de 8, portanto, substituímos x por 8. Tá? Então, fica f de 8 igual a 3 vezes 8 menos 4. Tá? 3 vezes 8 é 24, menos 4, 20. Tá certo? Então, o cálculo manual seria esse aqui, tá? F de 8 igual a 20, que é o resultado que a gente tem aqui. Então, f de 8 é igual a 20, alternativa C. Beleza? Ótimo, vamos lá então. Agora, vamos interpretar os coeficientes da função f de x igual a ax mais b. O coeficiente a é chamado de coeficiente angular. Tá? Ele indica quanto a função varia quando x aumenta uma unidade. Por isso, também pode ser entendido como taxa de variação. Se a é igual a 2, então x aumenta 1, o valor de y aumenta 2. Tá? Então, vamos lá. O a é a taxa de variação. Tá? Então, ele pode... ele é conhecido como coeficiente angular, mas ele também é conhecido como taxa de variação. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho a igual a 2, então quando x aumenta 1, o valor de y aumenta 2. Se x aumenta 3, tá? 3 unidades, y aumenta 6 unidades. Por quê? Porque 3 vezes 2 é 6. Dito de outra forma, o coeficiente angular ele mede a inclinação da reta. Tá? O coeficiente b é chamado de coeficiente linear. Tá? Ele indica o valor da função quando x é igual a zero. No gráfico, esse valor é o ponto em que a reta corta o eixo vertical, tá? Corta o eixo y, tá? Por isso, b também pode ser lido como valor inicial, tá? No exemplo do slide, a reta tem a igual a 2, b igual a 1. Isso significa que começa em y igual a 1, quando x é igual a zero e sobe 2 unidades para cada avanço de uma unidade em x. Então, nós podemos explicar de duas formas. Pela leitura algébrica, a é o número que multiplica x e b é o termo independente. E pela leitura gráfica, a mostra a inclinação da reta e b mostra onde a reta encosta no eixo y. Tá bom? Beleza? Tranquilo, né, galera? Então tá. Essa dupla leitura ela é muito útil em prova. Por quê? Porque uma questão pode fornecer a expressão e pedir o gráfico, ou fornecer o gráfico e pedir a expressão. Tá certo? Beleza. Aqui ficaria bem mais interessante se esse gráfico tivesse um plano cartesiano aqui, ou as retas, né? O y aqui e o x aqui, né?
que aí ficaria fácil de ver onde é 0, onde é 1, onde é 2, onde é 3, onde é 4, onde é 5 do eixo Y, do eixo X, e onde é 0, onde é 1, onde é 2, onde é 3, onde é 4 do eixo Y, tá? Então aqui é o eixo Y, tá? Esse aqui é o eixo X, tá? Então quando ela varia aqui 0, aqui é o ponto 0, 0, tá? Aqui é o ponto 0, 1, tá? Aqui é o ponto 3, 1, tá? Não tá exatamente, não tá bonitinho igual era para estar, mas eu tentei improvisar aqui, visto que o gráfico não foi apresentado de maneira adequada aqui, beleza? Vamos lá então. Nessa questão, nós temos uma função do primeiro grau, tá? Que passa pelos pontos 0, 5 e 2 e 11, tá? Aqui ele fala os pontos dados, mas não dá os pontos no gráfico, né? Enfim, a gente vai trabalhar só com os números. Como é função do primeiro grau, nós partimos da forma f de x igual a ax mais b. Então, precisamos encontrar os valores de a e b. O primeiro ponto é muito importante, 0 e 5. Tá? Ele significa que quando x vale 0, o valor da função é 5. Em f de x igual a ax mais b, quando x é igual a 0, o termo ax desaparece. Por quê? Porque a vezes 0 é 0. Portanto, o valor que sobra é b. Assim, o ponto 0,5 revela diretamente b igual a 5. Tá? Depois usamos o ponto 2, 11. Tá? O que ele significa? Significa que x é igual a 2, a saída é 11. Como já sabemos que b é 5, então podemos substituir esses dados na função e encontrar a. Também poderíamos resolver pela taxa de variação. Tá? Então, a é igual a variação de y dividido pela variação de x. A variação de y é 11 menos 5, né? Que é igual a 6. A variação de x é 2 menos 0, que é 2. Então, 6 dividido por 2 é igual a 3, tá? Beleza? Então, no próximo slide a gente vai resolver, desenvolver e fazer a substituição algébrica, mantendo as etapas aí para vocês verem, tá? Então, a função ela tem forma de f de x igual a x mais b, tá? O ponto 0,5 significa que quando x é igual a 0, f de x é igual a 5, tá? Substituindo, 5 é igual a vezes 0 mais b, tá? Então, a vezes 0 é igual a 0, fica 5 igual a b, logo b igual a 5. Tá? Agora, usamos o ponto 2,11. Tá? Substituindo, nós temos f de x igual a ax mais 5. Ou seja, 11 é igual a vezes 2 mais 5. Tá? Subtraindo 5 dos dois lados, nós temos 11 menos 5 igual a 2a. Tá? 11 menos 5 é igual a 6, então 6 é igual a 2a, tá? 2, aliás, dividindo por 2, nós temos 6 dividido por 2 igual a 3, tá? Então, portanto, f de x igual a 3x mais 5, tá? Alternativa B, beleza? Ótimo, vamos em frente então. Agora, estudamos o zero da função. O zero é o valor de x que faz a função valer zero, tá? O zero é o valor de x que faz a função valer zero. Tá? Em símbolos, queremos encontrar x quando f de x é igual a zero. Em uma função do primeiro grau, f de x é igual a ax mais b. Então, encontrar o zero significa o quê? Resolver a equação ax mais b igual a zero. Portanto, há uma ligação direta entre a função do primeiro grau e equação do primeiro grau. Tá? Função de primeiro grau e equação do primeiro grau. Tá? No gráfico, o zero tem uma interpretação visual. É o ponto em que a reta corta o eixo x. Isso acontece por quê?
Porque no eixo x, o valor de y é zero. Então, quando a reta cruza o eixo horizontal, a função está assumindo o valor zero. No exemplo f de x igual a 2x menos 8, nós fazemos 2x menos 8 igual a zero. Somando 8 aos dois lados, nós temos 2x igual a 8. Dividindo 2, nós temos x é igual a 8 dividido por 2, que é 4. Assim, o zero da função é x igual a 4. Podemos explicar isso de duas formas. Pela forma algébrica, o zero é a solução da equação, f de x igual a zero. E pela forma gráfica, o zero é a abscissa do ponto. Tá? De qual ponto? Do ponto em que a reta encontra o eixo horizontal. Tá? Essas duas leituras elas devem levar ao mesmo resultado, obviamente. Se a conta diz x igual a 4, o gráfico ele deve cruzar o eixo x em 4. Tá? Beleza. Então, a questão pede o zero da função f de x igual a 5x menos 20. Para encontrar o zero, a gente não vai substituir x por um número escolhido. Né? O procedimento correto é igualar a função a zero. Então, fazemos f de x igual a zero, ou seja, 5x menos 20 é igual a zero. A palavra zero ela pode causar confusão. O zero da função não é necessariamente o número zero. Tá? O zero da função é o valor de x que produz saída zero. Tá? Nesse exercício, nós queremos descobrir qual entrada faz a expressão 5 de x menos 20 resultar em zero. Tá? Então, podemos pensar de outra maneira. A função ela começa como uma expressão algébrica. Quando perguntamos pelo zero, estamos perguntando onde essa função se anula. Tá? As alternativas são menos 5, menos 4, 0, 4 e 5. Como a função 5x menos 20, como a função é 5x menos 20, nós podemos antecipar que x precisa ser positivo. Por quê? Porque 5x deve compensar o menos 20. Então, se fosse zero, teríamos menos 20, não zero. Tá? Portanto, a alternativa C já não pode ser correta, tá? Por eliminação. Tá? Mas vamos lá testar no próximo slide, resolver a equação, para a gente ver qual que é o resultado correto? Vamos lá então. Então, começamos com f de x igual a 5x menos 20. Tá? Para encontrar o zero, fazemos f de x igual a zero. Tá? Então, escrevemos 5x menos 20 igual a zero. Tá? Somando zero aos dois lados, nós temos 5x igual a 20. Tá? Portanto, x é igual a 20 dividido por 5. Tá? Então, 20 dividido por 5 é igual a 4. Tá certo? Beleza, então logo o zero da função é x igual a 4, tá? Portanto, a alternativa D. Beleza? Agora nós veremos como construir gráfico de uma função de primeiro grau. O ponto essencial é o quê? O gráfico é uma reta, e uma reta fica determinada por dois pontos. O primeiro passo é escolher dois valores de x. Em geral, escolhemos valores simples, como 0, 1, 0, 2, tá? Por quê? Porque facilitam a conta. O segundo passo é calcular as imagens desses valores, ou seja, calcular os respectivos valores de y. O terceiro passo é marcar as partes, os pares ordenados no plano e traçar a reta que passa por eles, tá? Aqui não tem um plano, né? Deveria ter o plano aqui no slide. Eu bobeei aqui na confecção dos slides, né? Eu coloquei só a reta e não coloquei o plano cartesiano para a gente enxergar isso aqui de maneira mais adequada, tá? Então, no exemplo f de x é igual a x mais 2, se x é igual a 0, nós temos f de x igual a 0 mais 2, que é igual a 2. O ponto correspondente é 0,2. Se x é igual a 2, então temos f de 2 igual a 2 mais 2, que é igual a 4. Então, o ponto correspondente é 2,4. Podemos explicar de outra maneira? Sim.
Cada cálculo da função gera um ponto no gráfico. A entrada x fornece a coordenada horizontal. A saída f de x fornece a coordenada vertical. Depois de obter 2 pontos, traçamos a reta, tá? Para quê? Para enxergar, né, como é que esses pontos desenham o gráfico, tá? Um terceiro ponto, como x igual a 3, poderia ser usado para conferir? Sim, poderia. Ficaria f de 3 igual a 3 mais 2 igual a 5. Então, o ponto 3, 5 também deve estar sobre a mesma reta, tá? Em prova objetiva, muitas vezes a gente não precisa desenhar com a escala perfeita, tá? Basta ler os pontos, a inclinação e cortes com os eixos, beleza? Vamos lá para uma questão agora, questão 4. A questão pergunta onde a reta que representa a função f de x igual a menos 2x mais 6 corta o eixo vertical. O eixo vertical é o eixo y. Uma reta corta esse eixo quando x é igual a zero. Por quê? Porque todos os pontos do eixo y têm coordenada x igual a zero. Por isso, para encontrar o corte vertical, basta calcular f de zero. Também há uma leitura direta pela forma f de x igual a x mais b. Tá? O coeficiente linear b representa exatamente o valor da função quando x é igual a zero. Logo, ele mostra onde a reta cruza o eixo vertical. Na função f de x igual a menos 2x mais 6, o coeficiente linear é 6. Então, nós já podemos antecipar a resposta, né? Não podemos? Né? Deve ser o quê? Deve ser 6, né? Então, nós podemos explicar isso de duas formas. Pela forma gráfica, corte do eixo x do eixo vertical é o ponto em que a reta toca o eixo y, tá? E pela forma algébrica, que é o valor de f de zero. Então, as duas formas chegam ao mesmo resultado. Beleza? Vamos dar uma olhada no próximo slide, então. Tenta fazer sozinho aí, pausa aí primeiro, e aí depois você vê o resultado, tá? Então, começamos a função f de x igual a menos 2x mais 6, tá? O corte no eixo vertical ocorre quando x é igual a zero, tá? Substituindo x por zero, temos f de zero igual a 2 vezes 0 mais 6. Calculando manualmente, nós temos menos 2 vezes 0 igual a zero. Qualquer número multiplicado por zero resulta em zero. Beleza. Então, f de zero é igual a 0 mais 6, que é igual a 6. Outra forma de ver é pela forma f de x igual a x mais b. Nessa forma, o coeficiente linear é b. Na função f de x igual a menos 2x mais 6, temos b igual a 6. Tá? Portanto, a reta corta o eixo vertical em 6. Tá? Então, a alternativa correta é a letra E. Tá? Beleza? Vamos ver aqui só para constar aqui, passo a passo. Tá? Alternativa E. Beleza? Ótimo, vamos lá então. Agora, vamos relacionar o sinal do coeficiente angular com o comportamento da função. Quando A é maior que zero, a função é crescente. Isso significa que, quando x aumenta, y também aumenta. No gráfico, a reta sobe da esquerda para a direita. Quando A é menor que zero, a função é decrescente. Isso significa que, quando x aumenta, y diminui. No gráfico, a reta desce da esquerda para a direita, tá? E quando A é zero, nós temos uma função constante. Ela não é uma função de primeiro grau. Por quê? Porque não há um termo de primeiro grau em x, tá? Mas aparece em gráficos e pode ser cobrada como comparação. Nesse caso, a reta é uma reta horizontal, tá? Aqui ela deu uma pequena quebradinha, mas ela é uma reta horizontal, tá? Pela leitura algébrica, o sinal de A indica se a variação de x é positiva ou negativa, tá? Então, quando x aumenta. Pela leitura gráfica, o sinal de A indica se a reta sobe ou desce, tá? O coeficiente angular A também pode ser visto como taxa de variação.
Se A é igual a 4, a função aumenta 4 unidades em y a cada 1 unidade em x. Tá? Se A é igual a menos 4, ela diminui 4 unidades em y a cada 1 unidade em x. Tá? Esse ponto é importante para eliminar a alternativa sem fazer toda a conta. Então, se o gráfico é claramente crescente, uma função com A negativo não pode, obviamente, representá-lo. Tá? Beleza, então. Vamos em frente. Agora, diferenciamos função afim e proporcionalidade direta. Tá? A função linear, ela tem forma f de x igual a x. Tá? Nesse caso, b é igual a zero. E o gráfico passa pela origem do plano cartesiano. A proporcionalidade direta ela ocorre quando uma grandeza é sempre um múltiplo fixo da outra. Por exemplo, se 1 kg custa R$4, 2 kg custam R$8, 3 kg custam R$12. Tá? Então, a razão preço dividido pela quantidade permanece constante. Tá? No exemplo y igual a 4x, o coeficiente 4 indica o preço por unidade. Se x dobra, y dobra. Se x triplica, y triplica. Isso caracteriza proporcionalidade direta. Então, nós podemos explicar isso de duas formas. Tá? Pela primeira, proporcionalidade direta significa que não há valor fixo inicial. Se a quantidade é zero, o custo também é zero. Pela segunda forma, a razão yx, y dividido por x é constante para os valores positivos de x. O cuidado final do slide é muito importante. Tá? Então, toda função linear ela é uma função do primeiro grau, mas nem toda função do primeiro grau é proporcional. Tá? Se temos f de x igual a 4x mais 10, há um valor inicial 10. Nesse caso, quando x igual a zero, y vai ser 10 e não zero. Tá? Portanto, não há uma proporcionalidade direta. Em prova, palavras como valor fixo, taxa inicial ou bandeirada, né, normalmente indicam b diferente de zero. Tá bom? Beleza, vamos fazer um exercício então, a questão 5, né? A questão apresenta uma loja que vende tecido a R$18 por metro. A pergunta é, qual função representa o preço P em reais para x metros de tecido? A informação central é R$18 por metro. Isso significa que cada metro acrescenta R$18 ao preço total. Se a pessoa compra 1 metro, ela paga R$18. Se compra 2, paga 36. Se compra 3, paga 54. Tá? Como não há taxa fixa, o preço depende apenas da quantidade de metros comprada. Portanto, trata-se de proporcionalidade direta. O preço total será 18 vezes a quantidade de metros. Então, podemos pensar de duas formas. Pela primeira, multiplicamos o preço por unidade pela quantidade, 18 vezes x. Pela segunda, observamos que se x igual a zero, o preço deve ser zero. Por quê? Porque ninguém comprou tecido. Então, a função não pode ter termo fixo somado. Isso elimina alternativas como px igual a 18 mais x. Tá? E px igual a 18 x mais 18. Essas expressões colocariam um valor adicional fixo que o enunciado não menciona. No próximo slide, então, vamos montar a função e conferir os exemplos de maneira bem simplificada. Vamos lá, então. O tecido custa R$18 por metro. Se o comprador leva x metro, o preço total é 18 multiplicado por x. Tá? Então, P de x é igual a 18x. Tá? Vamos conferir por um exemplo simples. Se x igual a 1, então R$18. Se x igual a 2, R$36. Se x é igual a 3, eu vou pagar R$54. Tá? Então, como não há um valor fixo inicial, a função passa pela origem. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B, certo? Que é aqui 18x, tá bom? Beleza, vamos em frente então. Agora, passamos para a modelagem com função afim.
Muitas situações lineares, elas têm uma parte fixa e uma parte variável, tá? A parte fixa é o valor que aparece mesmo quando a quantidade varia, variável é zero, tá? No modelo f de x igual a x mais b, ela corresponde ao b. Por exemplo, uma mensalidade fixa, uma taxa de adesão, uma bandeirada de táxi e tal. A parte variável, ela depende da quantidade, tá? No modelo, ela corresponde ao termo AX. Então, por exemplo, valor por quilômetro, valor por hora, valor por mês, por unidade consumida, ou gigabyte extra, tá? Entre outras coisas, tá? No exemplo do slide, nós temos uma situação de táxi, tá? Então, bandeirada mais preço por quilômetro. Se a bandeirada é R$7 e cada quilômetro custa R$3, o custo pode ser escrito como C de x é igual a 7 mais 3x. Tá? Então, podemos explicar isso de duas formas. Pela leitura financeira, o custo total é o valor inicial mais o valor proporcional ao uso, e pela leitura algébrica. Né? Então, o custo total é B mais AX. Em uma prova, procure palavras como taxa fixa, valor inicial, valor por unidade, tá? Por quilômetro, por mês, por hora. Tá? Essas palavras ajudam a decidir qual número entra como B e qual número multiplica x, tá? Um erro comum é trocar as posições e escrever 7x mais 3 em vez de 7 mais 3x, tá? Por isso, sempre pergunte qual valor existe mesmo quando x é igual a zero, tá? Esse valor é o termo fixo, tá bom? Beleza. Agora, a questão apresenta um plano de internet que cobra R$40 fixos por mês, mais R$5 por gigabyte extra utilizado. Tá? A variável x representa os gigabytes extras. Tá? E aí nós precisamos escrever a função de custo. Tá? O primeiro passo é separar as informações. O valor de R$40 ele é fixo, então ele será cobrado independentemente do número de gigabytes extras. Tá? Então, ele entra como termo constante. O valor de R$5 depende da quantidade de gigabytes extras. Tá? Se o usuário usar 1 GB extra, ele paga R$5 a mais. Se ele usar 2 extras, ele paga R$10 a mais. Se usar X gigabytes extras, ele paga 5x reais a mais. Tá? E assim sucessivamente. Então, a função ela deve somar a parte fixa com a parte variável. Então, eu tenho, por exemplo, C de x igual 40 mais 5x. Tá? Podemos explicar de duas formas. Eu já respondi a questão aqui, né? Pela leitura do cotidiano, né? A conta tem uma mensalidade fixa mais o consumo adicional, e pela leitura matemática, né? Então, B igual a 40 e A igual a 5. Tá? As alternativas elas ajudam a identificar erros comuns. Né? Então, Cx igual a 5x, esquece a taxa fixa. Cx igual a 40x, transforma a taxa fixa em valor por gigabyte. Né? Aí Cx igual a 5 mais 40x, troca os papéis dos números. Né? Então, no próximo slide vamos confirmar a função com o caso x igual a zero. Beleza? Vamos lá então. Tá. Então o plano cobra R$40 fixos por mês. Esse valor não depende do consumo extra, portanto entra como termo constante. Tá? O plano também cobra R$5 por gigabyte extra. Se x é a quantidade de gigabytes extras, a parte variável é 5x. Tá? Então, somando a parte fixa e variável, temos Cx igual a 40 mais 5x. Tá? Então, se x igual a zero, eu vou pagar 40. Tá? Isso faz sentido. Por quê? Porque mesmo sem GB extra, existe a cobrança fixa. Tá? Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Beleza? Vamos então para algumas estratégias aqui. Esse slide ele reúne estratégias para evitar erros em função de primeiro grau e gráficos. Tá? A primeira estratégia é identificar a representação. Tá? Fórmula, tabela, gráfico ou texto. Tá?
A mesma relação linear ela pode aparecer de qualquer uma dessas formas. A segunda estratégia é ler f de x igual a ax mais b, tá? Fazer a leitura correta disso, tá? O coeficiente a é a taxa de variação, tá? Taxa de inclinação ou valor por unidade, tá? O coeficiente b é igual, é o valor inicial, é o termo fixo, ou corte no eixo vertical, tá? A terceira estratégia é a seguinte, é separar imagem e zero, tá? Para calcular a imagem, nós substituímos o x. Por exemplo, f de 8 significa trocar x por 8. Para calcular zero, nós igualamos f de x a zero e resolvemos a equação, tá? A quarta estratégia é lembrar que no gráfico, o B ele aparece no corte com o eixo vertical. Se uma reta corta o eixo x em 6, então B é igual a 6. A quinta estratégia é separar o valor fixo de valor por unidade em problemas contextualizados. Essa leitura evita, por exemplo, trocar 40 mais 5x por 5 mais 40x. Seria um erro que a gente poderia cometer no exercício anterior, tá? A verificação rápida, indicada no slide, é testar o quê? É testar x igual a 0 e x igual a 1. O teste x igual a 0 revela o termo fixo. O teste x igual a 1 ajuda a verificar se a taxa de variação foi colocada corretamente. Ou seja, antes de marcar a alternativa, faça uma conferência curta. Muitas alternativas erradas são plausíveis. Por quê? Porque trocam taxa, valor fixo ou sinal. Beleza? Ótimo. Então, nesse último slide, vamos retomar o que deve ficar da aula. Primeiro, função de primeiro grau tem forma f de x igual a x mais b, com a diferente de zero. O termo ax representa o quê? A parte que varia com x, tá? E b representa o quê? A parte fixa. Segundo, a representa a taxa de variação ou a inclinação da reta. Se A é positivo, a função é crescente. Se A é negativo, a função é decrescente, tá? Terceiro, B representa o valor inicial e o corte no eixo vertical. Então, quando x é igual a zero, a função vale B, só B, tá? Por quê? Porque anula aquele x, né? Aquela parte inicial. Quarto, o zero da função é encontrado resolvendo f de x igual a zero. Graficamente, ele corresponde ao ponto em que a reta corta o eixo x. Quinto, o gráfico é uma reta e pode ser construído com dois pontos. Para isso, escolhemos o valor de x, calculamos os valores de y e marcamos os pares ordenados. Sexto, proporcionalidade direta ocorre quando b é igual a zero. Nesse caso, a função tem forma f de x igual a x e passa pela origem. A conexão com a próxima aula aparece no slide na aula 7, tá? Então, a reta ela dará lugar à parábola. A função quadrática terá concavidade, raízes, vértices e situação de máximo e mínimo. Ou seja, hoje estudamos variação constante. Na próxima aula vamos estudar uma variação que gera uma curva e não uma reta, tá bom? Então, aguardo vocês na próxima aula. Dúvidas, sugestões, fiquem à vontade de escrever que eu terei o prazer em respondê-las.